Bom, vou fazer a pergunta principal, né, que é de utilidade pública. Kardec foi um cientista, né, que é conhecido no Espiritismo como o que codificou toda a doutrinação espírita, né, e trouxe ao mundo, na sua ajuda científica, junto com toda uma equipe de cientistas da espiritualidade, da mediunidade, dos fenômenos espirituais, né, dos espíritos, trouxe a codificação kardeciana, né, que é um complô de alguns livros, o que é o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso. E obras póstumas que foi feito depois do seu desencarne, depois da sua morte física. Foi um cientista, né? Kardec não foi líder religioso, foi um cientista. Boa tarde, amados, boa tarde, amadas. Nesse TikTok aqui eu vou estar falando um pouco sobre espiritualidade. Vocês podem estar mandando a pergunta de vocês, a dúvida, aqui nos comentários ou nas mensagens. Vamos lá, mais um. O que é espírito? Espírito é a alma do ser que viveu na Terra. Ao desencarnar, vulgo morrer, você se purifica e se transforma em um espírito. Simples assim. Oro, até tenho essa capacidade, mas não uso porque nem desenvolvo essa capacidade porque eu não sou muito fã, não sou muito chegado. Então eu atendo basicamente por intuição, sem carta e sem nada, só na intuição. Então, para mais informação, eu atendo por canalização intuitiva, né? Pouca gente conhece esse termo. É um termo mais atual, mas dedicado a definir o que é um médium clarividente que atende por canalização intuitiva. Eu não Hoje vou falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Bom, o Livro dos Espíritos é um livro de estudo, né? Onde todo mundo que tem curiosidade para saber alguns detalhes sobre o plano espiritual, sobre a espiritualidade, como ela age no nosso planeta, né? É um livro que todos podem estar estudando, né? Fala desde o que é Deus até os reinos animais, minerais, vegetais, né, como é o perispírito, o espírito, a vida no pós-morte, além túmulo. E enfim, tem várias situações onde podem ser estudadas lá. É um livro muito amplo, dividido em algumas partes, mas completo em um livro só, um livro único, e que todo mundo pode estar estudando e eu recomendo. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É uma obra muito boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. A recomendação de hoje que eu trago é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro espírita que traz algumas interpretações espirituais acerca dos evangelhos clássicos de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior. Algumas interpretações feitas à base de comentários de espíritos conhecidos e alguns não tão conhecidos, que foi codificada pela equipe científica de Allan Kardec, né? Porque naquela época era uma equipe científica de espiritualidade. Tanto que tinham católicos, kardecistas, evangélicos kardecistas, e pessoas que não tinham definição religiosa, que estudavam naquela comunhão kardecista de estudos científicos da espiritualidade. Então eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz algumas interpretações sobre os evangelhos clássicos, alguns trechos. Boa tarde, hoje vou falar um pouco sobre reencarnação. Reencarnação é algo natural e normal ao ser humano, ao espírito, onde a gente reencarna o tanto de vezes que for necessária para nossa evolução individual e coletiva. Boa tarde, pessoal. Vou falar um tema importante, né, que é sobre obsessão. Muitos de nós temos obsessores, muitos de nós somos obsessores na vida de outras pessoas, porque a gente ainda está evoluindo, nós ainda temos nossas falhas, né? Nossas torpezas, nossas arestas a serem aparadas. Amparadas, o ato falho, amparadas e aparadas, né? Ao mesmo tempo. Devemos amparar nossas dores, nossos erros e aparar, né? Cortar pela raiz para que aquilo não nos prejudique. Então, obsessores são homens e mulheres que viveram na Terra, que não aceitam o seu estado
e querem prejudicar, infelizes com isso, querem prejudicar a evolução de outros irmãos, né? Sejam eles encarnados, como eu e você, ou desencarnados, já fora da matéria densa. É mais ou menos isso que eu sei. E o obsessor, ele te envolve com a energia de formas pensamentos dele e te induz ao erro de diversas maneiras, né? Existem vários tipos de obsessores. Na nossa vizinha irmã, doutrina protestante, vulgo evangélica, né, nós temos o que se chama espírito de inveja, espírito da morte, espírito de fofoca, isso tudo é obsessor. Então, pessoal, um obsessor tem uma energia magnética, uma energia assim, que te envolve de uma forma surpreendente. Eu tive uma experiência com o obsessor de um parente meu, em que eu senti aquela magnetização toda. Ele anda colado contigo, né? O obsessor, ele anda do teu lado. Tanto que há um dizer que fala que os anjos, os bons espíritos estão ao nosso redor e os maus espíritos, espíritos não tão bons, estão ao nosso derredor, né? Então, assim, esses obsessores estão muito próximos de nós, dessa faixa vibratória aqui do planeta Terra. É por isso a importância da vigilância, né? Vigiar os seus pensamentos, o que você pensa, o que você deseja, o que você quer para a sua vida, né? Principalmente os seus sentimentos, que é o que vai definir se terá obsessor. E a recomendação de livro kardecista para hoje é A Gênese. A Gênese é um livro inspirado no Gênesis da Bíblia, mas é totalmente científico, né? Embasado em explicações científicas sobre os acontecimentos.